Legal. Gustavo, você pode começar a gravação e transmissão pelo Facebook, avisá-los para que a gente possa começar a transmissão ao vivo? Posso sim, Miguel. O Rick vai começar a transmissão e se der problema lá, eu transmito aqui. Legal. Pediria a todos que mutem seus microfones para que a gente possa dar início. Ok? Podemos começar? Então, vamos lá. Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje nós temos uma edição especial do nosso encontro semanal do SECONS durante a pandemia, com a presença de dois titãs do direito. O ministro e sempre nosso professor Luiz Edson Fachin e o professor grande maestro Roberto Gargarella. O ministro Fachin foi professor titular da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, foi diretor da nossa faculdade e hoje contamos aqui com a presença da nossa diretora, a professora Vera Carandichoeira, a primeira diretora mulher da faculdade. O professor hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do TSE. E nós temos a honra de tê-lo nesta manhã, num começo de semana, depois de uma decisão tão corajosa quanto necessária na DPF 635, que vedou operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia, já que essas operações têm afetado de modo violador os direitos fundamentais de pessoas que já se encontram em situações tão vulneráveis. Bem-vindo à sua casa, ministro Fachin, num dia em que faltam apenas 8 dias para que o senhor complete 5 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. É um prazer e uma alegria tê-lo aqui conosco nos nossos debates do SECONS. O professor Roberto Gargarella é professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UBA e da Universidade Torquato de Tella, jurista, sociólogo, é doutor em Direito pela UBA, doutor em Direito pela Universidade de Chicago, é doutor honoris causa pela Universidade de Valparaíso, pós-doutor pela Universidade de Oxford, foi professor visitante em diversas universidades como Harvard, Columbia, New School. É, sem dúvida, o maior constitucionalista da América Latina hoje, uma referência nos estudos sobre democracia, Cortes Supremas, controle de constitucionalidade, e um professor amigo da nossa faculdade, com quem há muitos anos, desde 2007, nós temos o privilégio e o prazer de dialogar. Particularmente para mim, me sinto muito feliz, porque tenho hoje aqui 3 pessoas fundamentais pela minha formação como constitucionalista e também um pouco como sujeito. A professora Vera Carandichoeira, o professor Roberto Gargarella e o ministro Luiz Edson Fachin. Nesse encontro, nós contamos ainda com a presença e participação dos professores do Centro de Estudos da Constituição da UFPR, a professora Vera Carandichoeira, nossa diretora, a professora titular Kátia Kozik, a professora titular Ângela Costaldello, a professora Melina Fachin, o professor Rodrigo Kanayama, a professora Estefânia, a professora Heloísa, o professor José Arthur Castilho de Macedo, o professor Sérgio Reinhardt, que está aqui, e ainda uma pessoa que tem sido imprescindível para os SECONS, o Gustavo Delara. Obrigado por tudo, Gustavo. O tema do encontro com o ministro Fachin e com o professor Gargarella é emergência constitucional, racionalidade coletiva e deliberação pública. Nós vamos ter primeiro a fala do ministro Fachin, depois a fala do professor Roberto Gargarella, e então uma rodada de perguntas e respostas com os nossos expositores. Passo então agora a palavra ao nosso professor e ministro Luiz Edson Fachin. Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero, de modo especial, agradecer ao professor Miguel Godoy, pelo sensível, oportuno e honroso convite para aqui estar. Agradeço verdadeiramente e eu cumprimento por reunir a todos a um diálogo que é sempre importante. Portanto, Miguel, é um prazer revê-lo e parabenizá-lo pela sua vida acadêmica e pelas suas inquietudes, que sempre são muito importantes para o desenvolvimento das ideias. Cumprimento, de modo especial, o professor Roberto Gargarella, que já o conhecia de muitas obras e tive a honra e o prazer, por sugestão precisamente do professor Miguel Godoy, de trazê-lo
ao Supremo Tribunal Federal para dialogar com assessores, juízes, magistrados, e lembro-me, foi um momento de especial enlevo, de um momento de especial confraternização de ideias, de dissensos teóricos, mas sempre todos com muita fraternidade no coração, que é como deve ser precisamente a noção da tolerância, que nos faz tolerante com os tolerantes e, de certo modo, intolerante com os intolerantes. E nós tivemos um diálogo de mútuo respeito e grande aprendizado com o professor Roberto Gargarella. Quero saudar, em nome de todos os professores que vejo nesta manhã, a professora Vera Carandi Schweire, nossa diretora da gloriosa Faculdade de Direito da centenária Universidade Federal do Paraná, esse patrimônio moral de todos nós, lugar onde sempre habitou a resistência da democracia, da defesa dos direitos humanos, de uma visão aberta e plural da sociedade, e, quiçá, nesse momento dos dias correntes, o destino quis precisamente tê-la, professora Vera, na direção da faculdade para arrostar e ombrear os desafios do presente. Em seu nome, cumprimento todos os docentes aqui presentes e que participam deste grupo de discussão acadêmica e também integram este painel como debatedores. O tema que nos foi proposto para refletir, e pelo tempo que recebi, cerca de 20 minutos, numa intervenção inicial, diz respeito à racionalidade coletiva, deliberação pública e emergência constitucional. É certo que, no ambiente acadêmico, nós convivemos, como deve ser mesmo, muito mais com dúvidas e perguntas do que respostas. Então, hoje vou me permitir também trazer algumas inquietações, eis que, como se sabe, já disse alguém que as perguntas têm asas e as respostas vivem ao nível do chão. Portanto, as perguntas e as dúvidas é que engrandecem e desenvolvem a pesquisa acadêmica. E um desses momentos iniciais dessa reflexão, quiçá até mesmo para que possamos contextualizar o importante tema, esse tripé que o Centro de Estudos nos propôs a refletir, quiçá para contextualizar, creio que esse momento que nós vivenciamos, antes de tudo, se mostra também como um necessário reagir a uma suposta fadiga constitucional, a um reagir imprescindível à diluição normativa e especialmente a esse patos que vai se formando em torno de performances autoritárias. Por isso, nesta direção, com essas três premissas, lembraria de saída, no contexto que nós vivenciamos, aquele texto de 2009 de Stephen Holmes sobre a emergência. Dizia ele, como reagir em caso de emergência. E de lá colhemos a ideia, e vejam, lembramos todos nós que esse é um artigo de 2009, publicado na California Law Review. E dizia ele, já, portanto, há mais de uma década, que quando nós estamos numa sala hospitalar de emergência, quando estamos, portanto, numa UTI, numa unidade de tratamento intensivo, demandamos, obviamente, a obediência aos protocolos médicos, que é formado pela experiência, pela dimensão empírica e também pelo resultado das investigações teóricas e práticas que aqueles profissionais da saúde têm como um cabedal de conhecimento para apresentar as respostas possíveis no tratamento daquela emergência.
E é a essas autoridades médicas e sanitárias que, numa sala de emergência, diz Stephen Holmes, nós consultamos, porque eles provavelmente enfrentaram situações semelhantes e detêm um mínimo de evidência científica, fruto da sua prática e da sua teoria para tratar dessas questões. Creio que a analogia com o constitucionalismo brasileiro contemporâneo, por que não dizer com o constitucionalismo da América Latina e, de algum modo, com o constitucionalismo em dimensão planetária, em face dessa emergência planetária que vivenciamos, essa analogia também pode ser feita. Ou seja, neste momento, nós precisamos enfrentar e sair dessa tríplice crise na qual nós fomos imiscuídos, a crise sanitária, a crise social, econômica e política e a crise de gestão e de coordenação. Precisamos sair dessa crise, mas sem sair da legalidade constitucional. Por isso, tal como numa sala de emergência, o Estado de Direito Democrático significa que, mesmo em situações de emergência, há um processo substancial, um processo material que nós efetivamente devemos seguir. E é isso que nos segura, do ponto de vista da saúde democrática, dentro das dimensões possíveis numa sociedade plural, aberta e democrática, para discutir a permanência indispensável da legalidade constitucional em momentos como esse. É por isso que tenho usado com muita reserva, ou lido com muita reserva, as expressões como constitucionalismo da crise, Estado constitucional da crise. A nossa Constituição é uma só. Não há suspensão constitucional durante a crise. Evidentemente que há seguramente recursos e ferramentas de outra natureza, há restrições temporárias a alguns direitos, todos nós, obviamente, responsáveis que somos no Brasil de hoje, estamos em isolamento social, porque nós nos importamos com a vida dos outros, não apenas com a nossa, ou seja, a dimensão da solidariedade requer, portanto, esta compreensão. E isto significa, nesta medida, corresponder a uma resposta que não é apenas individual, mas também coletiva. E é isso que faz uma ponte com o tripé proposto para a nossa reflexão, vale dizer, a racionalidade coletiva, deliberação pública e a emergência constitucional. Todos nós sabemos que este tema proposto, obviamente, traduz um debate importante, muito conhecido de todos os que aqui estão presentes, que têm nisso o seu cotidiano de pesquisas e de trabalhos, que discute, obviamente, o processo da formação da vontade coletiva, as sístoles e diástoles do processo da formação da vontade coletiva. E, portanto, abre-se em 3 horizontes para que pensemos, e eu digo isso à guisa de introdução. De um lado, o caminho que na democracia vai da decisão à argumentação, o que revela, neste primeiro tópico, um conjunto de discussões acadêmicas importantes da deliberação como decisão e, por outro lado, da deliberação como argumentação. Como todos sabemos, há perspectivas etimológicas, históricas, teóricas e metodológicas que informam essas 2 visões, que obviamente não são antagônicas entre si, mas são miradas distintas de um objeto que também é dotado de uma certa fractalidade. Mas um primeiro horizonte que se abre, portanto, à guisa de introdução para pensar é este, que nos coloca um caminho em face do qual há um conjunto de concepções históricas que apresentam, evidentemente, a democracia no plano da sua conceituação como deliberação. Nós todos sabemos,
para citar apenas um dos clássicos, que é Habermas, dentre outros, que, obviamente, tem uma formulação histórica própria desta ideia segundo a qual há uma ligação da formação da vontade coletiva por meio de processos. E a democracia seria, claro que eu estou a fazer uma síntese um pouco precária, mas, de qualquer modo, seria, nesta visão, o processo por meio do qual um ou mais agentes avaliam as razões envolvidas em determinada questão. Por outro lado, pensadores, por exemplo, liberais como Rawls, evidentemente identificam a democracia como o momento em que a decisão ocorre e, portanto, deslocam aquele ponderar e refletir do processo para o decidir e resolver. E é a partir daí que esses dois significados, que obviamente não são antípodas, eles dialogam em inúmeras compreensões teóricas e apresentam, em meu modo de ver, um fio condutor importante que permite refletir sobre a igualdade na participação para que esta vontade seja formada. Esse debate coloca em questão a democracia como conceito e prática, bem como a república, e como ponte, unindo esses dois significantes, a questão da igualdade. Foi essa ponte que eu procurei tratar quando votei na DPF 402 e precisamente me vali do pensamento do professor Roberto Gargarella, tratando desta dimensão republicana como aquela que tem um norte antitirânico e de reivindicação de liberdade para que os cidadãos possam buscar os seus próprios objetivos. E que, para que assim ocorra, evidentemente se coloca como essencial discutir o tema da igualdade. Então, nesse primeiro horizonte, que estou mencionando à guisa de introdução apenas, esse caminho que vai da decisão à argumentação dentro da democracia, em meu modo de ver, exalta o debate sobre o sentido da igualdade, especialmente numa sociedade injusta, discriminatória e desigual como a sociedade brasileira. Há, é claro, também um conjunto de questões que também traduzem esse fio condutor da igualdade, se focarmos a democracia na travessia que vai, por assim dizer, grosso modo, do século XIX ao meado do século XX, depois da Carta Fundamental de Bonn para cá, que é a migração da razão individual à razão coletiva. Ou seja, aqui há um deslocamento do paradigma individualista para o paradigma da coexistencialidade, ou transindividualista, e que vai bater, ao final do século passado, em pensamentos importantes, nomeadamente projetantes para a contemporaneidade, como o do professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, sobre a alteridade, sobre a dimensão da democracia como respeito ao outro, como respeito ao diferente, e, portanto, não se trata mais apenas de um antagonismo entre cosmovisões ideológicas liberais ou socialistas. A democracia se abre para uma outra perspectiva, numa mudança de paradigmas que deixa essa vetusta querela no seu devido lugar, que obviamente é importante, mas a projeta para a superação daquele sujeito individual e liberal do século XIX. E, evidentemente, também há, num terceiro ponto, nesta demarcação que estou fazendo na introdução, que também bate na questão da igualdade, que é o que os senhores têm, ao menos eu tenho lido bastante, o que os senhores têm publicado na medida possível, sobre as desconstitucionalizações que a diluição presente tem trazido para as instituições e especialmente para a normatividade democrática. Nós tínhamos sempre presente, e eu creio que ainda temos, reflexões muito importantes sobre o constitucionalismo democrático em construção,
mas muitos dos senhores, inclusive a professora Vera tem refletido sobre isso, tem apontado o constitucionalismo democrático em processo de desconstrução, precisamente quando desafiado a omissões, retrocessos e mesmo ações que se situam não apenas numa urgência constitucional, mas já no campo da emergência constitucional, no sentido de gerar um conjunto suscetível de inquietações do ponto de vista das grades de contenção entre as perspectivas autocráticas e as balizas fundamentais da democracia contemporânea. Creio que esse debate, e aí deixo a introdução já para tratar do que penso essencial na mirada que trago, que é a questão da igualdade, penso que esse debate, no fundo, ele é a primeira camada de uma questão que está mais abaixo, ou seja, de uma questão que diz respeito ao acesso aos recursos sociais, econômicos, culturais, vale dizer, diz respeito à verdadeira igualdade material ou substancial das pessoas. Isso significa, portanto, que faço uma reflexão segundo a qual participar ou tomar parte pressupõe necessariamente uma certa igualdade entre as pessoas. Quão relevantes são as distinções ou quão iguais são as pessoas que participam do processo de decisão são questões que não são facilmente respondidas. Penso, no entanto, que as constituições, as cortes constitucionais têm algo a dizer sobre isso. Mas responder por que a democracia pressupõe igualdade, ou ao menos problematizar essa relação, creio ser algo que devemos fazer como forma de enfrentar e superar, se possível, as questões que são traduzidas por marcadas divisões sociais e de cosmosvisões que temos contemporaneamente. Nós todos que lembremos que no final do ano passado houve uma série de reportagens pelo jornal New York Times sobre o futuro da Europa, dizendo, no entender daqueles jornalistas que produziram aquelas matérias, que havia uma disputa pelo futuro sentido da democracia. De um lado, diziam eles, estão as pessoas que votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia, que votaram para colocar o Partido Lei e Justiça no poder na Polônia, que votaram para eleger mais parlamentares pelo movimento Cinque Stelle na Itália, que votaram pela AfD na Alemanha e que protestaram vestindo um colete amarelo na França. De outra parte, diziam os jornalistas, estão as que não se conformam, não se conformavam e não se conformam com as restrições de direitos que, quando não na prática, estava na retórica de todos esses movimentos. Esse debate é que acontece, sem dúvida nenhuma, no Brasil de hoje, com as diferenças e peculiaridades que lhe são próprias. De um lado, há aqueles que se preocupam com uma escalada autoritária e receiam retrocessos democráticos, e de outro, aqueles que, afinal de contas, dizem que o que está em marcha é o resultado próprio de um processo democrático. Seja qual for a visão que se adote, nós aqui estamos, em meu modo de ver, disputando um sentido que pressupõe um conceito de igualdade, um conceito de democracia e também um conceito de Constituição. Eis que dentro dessa Constituição não há retrocesso que possa ser reputado constitucional. Todo retrocesso no marco constitucional de 1988 é, francamente, uma nulidade constitucional porque viola o desenho normativo da Constituição. E nessa perspectiva,
A Constituição contém, a meu modo de ver, duas respostas para essas questões. É claro que elas podem não ser suficientes, e vou expor sucintamente essas duas ideias, podem não ser suficientes, mas, de qualquer maneira, podem indicar alguma contribuição sobre a antiga questão, esse que nos constitui, para usar a afirmação de um professor que é admirado pelo professor Miguel, o professor Menelik de Carvalho Neto, esse que nos constitui. A primeira dessas respostas é a que emerge da natureza dos conflitos de uma democracia. Vale dizer, a igualdade entre as pessoas não decorre do fato delas possuírem visões de mundo diferentes, ou seja, dos chamados, e cito entre aspas, obviamente, desacordos morais razoáveis, mas, na verdade, elas têm interesses diferentes. A diferença não é apenas sobre valores, sobre visões de mundo. A diferença diz respeito aos recursos sociais, econômicos ou não, que, evidentemente, sendo escassos, têm a sua distribuição levada a efeito no âmbito daquilo que chamamos de Estado democrático e de sociedade democrática. Portanto, as decisões coletivas, como aquelas que são tomadas pelas instituições, são decisões sobre a distribuição desses recursos. E, assim, a Constituição acaba, de algum modo, suprimindo o que eram antes as fronteiras tradicionais da distinção entre o público e o privado. Foi por estas e outras razões que, precisamente aí na nossa Faculdade de Direito, nós e um conjunto de professores tratamos da constitucionalização do direito civil de há muito tempo, atentos a estas circunstâncias, como, por exemplo, a defesa de um patrimônio mínimo existencial indispensável à dignidade da pessoa humana. É claro que não se pode nem se deve tratar tudo como se houvesse um desacordo moral razoável, para usar essa expressão cunhada e repetida. Evidentemente, isso nos levaria a um paradoxo insuperável de admitir que uma sociedade mais homogênea viveria com menos democracia. Não é isso. Porque o que nos distingue na democracia é precisamente o respeito à diferença. Porque se nada nos distinguiria de forma relevante, se todos somos. Recentemente, li na imprensa que uma autoridade pública referiu-se a paraíbas, de maneira preconceituosa e discriminatória. Isto revela uma desumanidade que se projeta para aniquilar as diferenças, para desrespeitar o outro que nos é diferente e que nos constitui na exata medida do respeito recíproco. E não é difícil imaginar a dimensão desumana que essa linha de pensamento toma relativamente às populações indígenas. Porque se não há diferença, o que restaria aos povos indígenas era apenas a integração. Alguns objetam até mesmo que sejam chamados de povos indígenas. Nós amamos essa expressão porque ela integra o sentido da identidade plural e pluriétnica brasileira. Essa é, evidentemente, uma visão de democracia que se mostraria incompatível com o sentido de autonomia consagrado na Constituição e, além de tudo, esquece que a natureza dos conflitos, e creio que esta é uma das questões essenciais, inclusive do momento de crise que vivenciamos, a natureza dos conflitos é sobre a escassez dos recursos. E como esses recursos, recursos lato sensu, recursos sociais, recursos econômicos ou não. Portanto, a questão está como, do ponto de vista do sentido da autonomia, é possível, respeitadas as diferenças, participar coletivamente da formação das deliberações e decisões que implicam distribuição desses recursos. As respostas a essas questões, quais sejam o que é essa autonomia,
quais são nossas diferenças, é uma segunda pista que o texto constitucional brasileiro, em meu modo de ver, oferece sobre o sentido normativo da democracia. A autonomia, nesse ponto, não se confunde com privacidade, ou seja, não se confunde com a esfera de livre determinação da ingerência estatal, que é importante, mas a autonomia aqui é muito mais ampla. Autonomia significa toda escolha que uma pessoa tem condições de fazer. Tem condições de fazer para tomar conta do seu próprio destino. Vale de uma frase de Haas, segundo a qual, para ser autônomo, uma pessoa, esta deve não apenas ter a oportunidade de escolher, mas também ter um leque de opções adequadas. E eu acrescentaria, deve ter condições de poder escolher. E é por isso que não é na liberdade pessoal, nem nos capítulos em que se encontra uma liberdade que alguns dos constitucionalistas ainda chamam de primeira geração, não é aí que nós vamos achar esse conceito de autonomia que conduz à igualdade, que conduz à democracia. Creio que é preciso examinar esse tema no capítulo da ordem social, dos direitos econômicos e sociais. E por isso, há que se estar muito atento àquilo que a Constituição garante como uma série de direitos que objetivam assegurar um espaço de atuação, conferindo a todos um leque mínimo de escolhas. Refiro-me, por exemplo, às reformas recentes no mundo do trabalho, e como esse leque de escolhas foi sensivelmente diminuído no Brasil, inclusive pelos pronunciamentos nos quais restei vencido no Supremo Tribunal Federal. Entendo que a Constituição faz isso porque sabe que o conflito típico das sociedades democráticas é um conflito de interesses sobre a escassez de recursos que asseguram a autonomia das pessoas. Por isso eu tenho sustentado, e desculpem voltar novamente a falar de direito civil, é que eu estou olhando essa imagem atrás de onde está o professor Miguel e não consigo deixar de olhar para ela e lembrar-me, obviamente, da faculdade de Direito e das milhares de vezes que subi e desci esses degraus das colunatas da Praça Santos Andrade, e lembro, portanto, de todos os debates sobre a constitucionalização do direito civil, que não significa apenas ler o direito civil à luz da Constituição, como, aliás, seria um truísmo afirmar. Não é apenas disso que se trata. Nós estamos tratando da distribuição de recursos, desta racionalidade deliberativa e decisória na distribuição de recursos. Portanto, somente a igualdade efetiva traduz uma autonomia que implica direito à igual participação, seja no processo de deliberação, seja na tomada de decisão propriamente dita. Eu concluo esta parte da fala dizendo que a diferença entre as fases de deliberação e de tomada de decisão indica que a igualdade é também medida de forma variada em cada uma dessas etapas. O respeito à autonomia na fase de deliberação implica o reconhecimento de uma igualdade de oportunidade em relação à definição de agenda e à apresentação de argumentos que serão utilizados na fase decisória. E aqui, é claro, abre-se um campo para discutir a questão da vontade majoritária, que é certamente um outro aspecto desse debate. Eu concluo dizendo que, de algum modo, a prestação jurisdicional no Brasil tem tentado compreender a influência das teorias críticas, há contribuições importantes nesta matéria, não apenas a partir daquela advertência feita pelo professor Tom Ginsburg, de que o percurso acadêmico dos últimos anos começa a se voltar para as instituições, mas no Brasil, eu tenho lido recentemente trabalhos importantes de Diego Werneck Arguelles, Conrado Hubner Mendes, Virgílio Afonso da Silva, Juliano Zaide Bem-vindo, Ivar Hartmann,
e de um grande professor jovem e já grande professor Miguel Gualano de Godoy, que tem contribuído para repensar o papel da deliberação e dos procedimentos democráticos no Brasil. Enfim, o que se tem aqui colocado fundamentalmente é isso, e à guisa de conclusão, apenas para aportar uma primeira contribuição a esse debate, volto à sala de emergência com a qual comecei essa intervenção. Além do conhecimento técnico, teórico e prático, na sala de emergência também há necessidade de uma pedagogia da solidariedade. É fundamental que tenhamos presente que a dimensão da humanidade não pode ser extraída, retirada do ser humano. E, do ponto de vista da coexistencialidade, creio que a nossa concepção de democracia é hoje uma visão inseparável da sua percepção procedimental. O processo aqui, como sabemos, não representa apenas uma moldura externa ou uma simples técnica para a consecução de sentidos ou fins determinados. Eu estou a falar de um sentido mais profundo, como se sabe, da legitimação dos poderes na ambiência democrática, que, em meu modo de ver, ocorre mesmo por meio de procedimentos. E é assim que a garantia de regras procedimentais que asseguram direitos fundamentais é parte das condições de possibilidade dos processos de formação democrática da vontade dos cidadãos. Por isso, não há um estado constitucional da crise, nem há inconstitucionalidades circunstanciais, nem há derrogação da Constituição. É verdade que há, diante da emergência, adaptação de procedimentos, criação de ferramentas e recurso à tecnologia, mas não há Constituição em suspenso. E, evidentemente, não há nem de longe qualquer inconstitucionalidade circunstancial da própria Constituição. Com essa pedagogia da solidariedade, creio que dentro dessa sala de emergência, o nosso protocolo a seguir é o protocolo da legalidade constitucional. Era o que eu tinha a aportar nessa introdução. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Fachin, pela excelente exposição, enfrentando os temas difíceis do nosso momento, da crise, da democracia, da deliberação, mas sempre com tanto afeto, com tanto carinho e com tanto jeito de colocar e de se colocar nas decisões e no debate público. Eu passo de imediato a palavra para o professor Roberto Gargarella, até que senão vou me emocionar aqui. Então, professor Roberto Gargarella, a palavra está com o senhor. Bueno, buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, 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 muy bien. Bueno, es una gran alegría y un gran orgullo estar aquí. Estoy también muy emocionado, conmovido por estar junto a mis amigos en Brasil. Es un enorme honor volver a encontrarme con el señor ministro Fachin, con quien efectivamente tuvimos al menos una hermosa jornada de discusión conjunta y que la recuerdo en mi corazón, y ha sido un enorme paso en mi vida académica, del que estoy enormemente contento. También estoy admirado y digamos, conmovido por ver amigos que están trabajando muy bien en circunstancias difíciles, el ministro en su función, pero también mis amigos académicos, a Vera en su trabajo como decana, en una situación también muy difícil institucionalmente, y la felicito también por eso, y un abrazo muy especial y un agradecimiento muy especial a mi amigo Miguel. Yo también admiro muchísimo la opción académica que ha tomado, y me parece que está haciendo una trayectoria extraordinaria, de la que tenemos mucho por aprender, y estoy muy contento por eso.
Yo quería hacer una reflexión muy en línea con lo que dijo el profesor, el ministro Fachin, y subrayar, en principio, algunas de las ideas que él mismo mencionó, para dar, en algunos casos, un matiz diferente, y luego, en todo caso, avanzar hacia uno o dos puntos adicionales, pero a partir de un enorme acuerdo con lo que él ha señalado, y no señalo el acuerdo porque sí, sino porque estoy convencido de que el discurso que ha presentado está perfectamente orientado para pensar esta situación de emergencia. Lo primero que diría es, subrayaría la primera idea que mencionaba el señor ministro, en el énfasis que hacía Holmes, que también es la moraleja, la idea que a mí me queda del texto de Holmes para pensar en esta emergencia, que es la importancia del procedimiento democrático preestablecido. Hay reglas definidas de antemano en las que siempre tenemos que apoyarnos, y especialmente en situaciones de emergencia. Y es importante subrayar esto, como ha hecho el señor ministro, porque es muy habitual que en la emergencia se quiera pensar del modo opuesto. Porque estamos en emergencia, entonces hay que decidir rápido y saliéndose del protocolo y saliéndose de los procedimientos. No, es al contrario. Como decía Holmes en el artículo, queremos minimizar errores que sabemos que tienden a aparecer en situaciones de crisis y emergencia. Y por eso es importante atenernos a los procedimientos. Esto es muy, muy crucial para todo el mundo y particularmente para América Latina en este momento. Pensar entonces en la relevancia de procedimientos democráticos preestablecidos. Los establecimos 20, 50, 200 años atrás porque sabíamos que en el momento de la crisis necesitamos estar preparados para actuar reposadamente y de acuerdo a pautas preelaboradas. El segundo matiz que también establecería tiene que ver con lo que señalaba el señor ministro en relación con la idea de deliberación. Y aquí simplemente es un matiz que nos interesa a todos y también creo que estamos muy de acuerdo y que no es ajeno, no es distinto esencialmente a lo que ha dicho el profesor Fachin, que es esto que Carlos Nino llamaba la aproximación epistémica a la democracia. ¿Y por qué la idea de epistémico? Por la idea de democracia vinculado su justificación con el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la diversidad de ideas, puntos de vista, críticas, dudas, necesidades que otros tienen. En el ejemplo de la emergencia, en el ejemplo de la sala de emergencia, yo creo que se ve bien dos inclinaciones que han sido muy comunes en América Latina en este tiempo, las dos erradas. Una es, como estamos en emergencia, dejemos que decida una persona, el líder, el presidente, la gran figura del país. Gran error. Y gran error, entre otras razones, por esta cuestión de conocimiento. Necesitamos escuchar a todos los demás, y ahora vuelvo sobre eso. El segundo error, que es un error, si el primero parece más al que ocurre hoy en Brasil, el segundo que voy a mencionar, el segundo error, es un error más propio de Argentina, que es, para decirlo con una metáfora, el gobierno de los médicos, el gobierno de los infectólogos, el gobierno de los técnicos, el gobierno de los especialistas. Yo creo que justamente la idea de democracia que muchos de nosotros defendemos es una idea basada en la importancia de conocer siempre, pero en particular en tiempos de crisis, escuchar y tomar en cuenta y procesar el punto de vista de todos y en particular de los más afectados, de los que no se escuchan habitualmente, de las voces que habitualmente están silenciadas. Entonces, puede ser que los dos procedimientos tradicionales que se vienen siguiendo en nuestros países, la concentración total del poder o
la decisión en manos de expertos, digamos, estén basadas en la buena fe. No lo sé, no lo creo, pero asumamos que sí. Pero lo importante es desafiar esas ideas a partir de este tipo de compromiso particular con la democracia. La democracia necesita de la voz del que piensa distinto. Y otra vez, esto por muchas razones, por eso es la idea esta epistémica, y es que tendemos a ignorar, aún desde la buena fe, las necesidades, las demandas del que no es consultado. Digamos, en muchas de las conversaciones que he presentado en este tiempo de emergencia, insistía con un ejemplo que es el que distingue para mí a esta época, y es el consejo, la sugerencia que hacen los gobiernos como forma de resistir al COVID, al virus, lavarse las manos y estar confinado. Ese consejo puede estar basado en buenas razones médicas, y seguramente lo está, y yo comparto en buena medida, pero en América Latina requiere una reflexión adicional muy importante cuando buena parte de nuestra población no tiene acceso al agua y tiene habitaciones pequeñas, cerradas, en donde viven hacinados a lo mejor 10 personas. Entonces, una buena idea, lavarse las manos, estar confinado, tomadas seguramente desde la buena fe, en nuestros países, marcados por la desigualdad, el hacinamiento, la falta de acceso a los recursos naturales básicos, es finalmente un mal consejo. Y es un mal consejo que se basa en no haber escuchado, no haber tomado en cuenta, no haber consultado directamente a los afectados. El modo en que en Brasil se actúa en relación con las favelas, o en Argentina en relación con las villas miseria, tiene la misma línea de problemas, que es aún a partir de la buena fe, imaginemos que hay buena fe, se ha actuado muy mal, en parte por no entender, no prestar atención y no escuchar a la voz del propio afectado. Entonces, sobre la idea muy importante que señala el señor ministro en relación con la deliberación, yo subrayaría que el principal compromiso de una democracia deliberativa es el compromiso con el conocimiento, el reconocimiento de la voz del que no es consultado y que es especialmente afectado por las decisiones que se toman desde el poder. Y esto me lleva a un tercer matiz, que también tiene que ver con una línea de trabajo que he hecho y que para todos ustedes es importante, que tiene que ver con la protesta, y que simplemente resumiría con la idea de que siempre, pero en particular, a la luz de sistemas institucionales como los nuestros, en Argentina, Brasil, sistemas institucionales que están muy dañados, que están muy golpeados, que son muy flacos, muy débiles, es que vamos a encontrar que no tenemos suficientes canales institucionales para escuchar, para ver por qué se queja el que se queja, por qué disiente el que disiente, por qué está molesto el que critica. Por eso, en particular, en épocas de emergencia y en particular en el contexto de un sistema institucional como el nuestro, tan golpeado, tan flaco, es que necesitamos prestar mucha atención a quien se queja, al crítico, al que protesta. Y por eso también la importancia de proteger al que protesta. No porque el que protesta tiene razón, puede tener razón o puede estar equivocado, pero necesitamos dar una protección especial porque la gente no se queja por deporte, no se queja porque tiene, digamos, es divertido. Y entonces necesitamos saber qué es lo que pasa. En particular ahora, cuando pasan cosas muy graves que implican violaciones de derechos constitucionales. Entonces, una idea especial, diría, un énfasis especial en la importancia de proteger, de cuidar
al que se queja para ver qué es lo que ocurre. Los gobiernos tienen la obligación especial de tener una sensibilidad atenta a la voz del que se queja. Y en eso yo creo que la tarea de los tribunales puede ser muy importante, de ayudar a proteger al que se queja, al que critica. Otra vez, no bajo el supuesto de que el que critica tiene razón, sino bajo el supuesto de que el que critica por alguna razón lo hace particularmente en un contexto en que sabemos que hay muchas violaciones masivas de derechos fundamentales. En particular, a la luz de constituciones como la de Argentina o la de Brasil, que son muy generosas en los derechos que reconocen y son derechos que tenemos que tomar en serio, que son derechos que tienen igual rango, igual jerarquía que todos los demás. Entonces, hay estas razones especiales para prestar atención y cuidar al que se queja, al que protesta. Avanzaría 1 o 2 pasos más. Uno tiene que ver con el modo de pensar, el rol de los tribunales, el control judicial en estas circunstancias. Cada día yo estoy más convencido, digamos, sin modificar en nada significativo la posición que he tenido siempre sobre la materia, pero estoy cada vez más convencido de la importancia de dar una vuelta de tuerca más, un matiz adicional, que es el siguiente, que es la reflexión sobre nuestras instituciones, y en este caso, la reflexión sobre el control judicial, tiene que estar ajustada al contexto histórico particular de nuestros países. En este modo, hacer para nuestros países la pregunta que el buen constitucionalismo, el mejor constitucionalismo, se hizo desde siempre, desde el minuto 1, que es la pregunta que se hizo el constitucionalismo desde el primer minuto fue: ¿cuáles son los grandes dramas, las grandes tragedias, los grandes problemas que tiene mi comunidad? Por ejemplo, Madison en Estados Unidos, y uno lo lee en el Federalista número 10, pero en todos los textos importantes de Madison, desde el primer minuto dice: estamos diseñando una constitución para enfrentar un gran drama, que es el drama de nuestro tiempo, que es el drama de las facciones. Esta es una gran tragedia y tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es pensar la Constitución y el constitucionalismo en reacción a ese drama. En América Latina, por ejemplo, hemos tenido muchas situaciones de ese tipo. Por ejemplo, el drama en los años 70 de la violación masiva de derechos humanos, y luego de ahí un intento del constitucionalismo de recuperar esa preocupación y ver de qué modo, por ejemplo, incorporar derechos humanos o tener una mirada muy fuerte contra la tortura, en protección de la integridad personal, de la integridad física. O, por ejemplo, en los años 60, en los Estados Unidos, un tema que vuelve hoy con la muerte de George Floyd, digamos que es en un contexto, digamos, de discriminación racial muy grave. La teoría constitucional, pienso por ejemplo en John Ely, pero pienso en la serie de casos de la Corte norteamericana en los cuales se basaba John Ely, pienso en casos como Carolyn Products, ¿y qué sacaron de enseñanza de allí? Sacaron de enseñanza que el control judicial tenía que llevarse a cabo de modo particular de dar protección a lo que llamaron discrete and insular minorities. ¿Cómo entendían que uno de los grandes dramas, uno de los grandes problemas era la sistemática discriminación a los afroamericanos, a los homosexuales, a las minorías? La doctrina constitucional, desde los años 60, elaboró la idea de que era crucial pensar al constitucionalismo y al control judicial
a la luz de ese particular drama que era la sistemática discriminación hacia los afroamericanos, la sistemática discriminación hacia los homosexuales. Bueno, yo diría, en América Latina, nosotros, en Brasil, en Argentina, ¿qué pregunta hacer en este sentido y cómo responderla? Y yo diría al menos dos cuestiones centrales. ¿Cuáles son los grandes dramas que enfrentan nuestros países? Yo creo que uno claramente, y tal vez podría decir uno con sus variantes, uno es la desigualdad y otro es la concentración del poder y los abusos derivados de la concentración de poder. La concentración de poder, la concentración del poder político, finalmente es una manifestación constitucional del primer problema, de la desigualdad. La desigualdad dramática que tenemos en materia económica y social también se traduce constitucionalmente en desigualdad de poder constitucional, y entonces pasamos a tener presidentes superpoderosos. Yo creo que esto forma parte de los grandes dramas contemporáneos del constitucionalismo latinoamericano, en este caso el constitucionalismo brasileño o argentino. ¿Y esto qué implica en la práctica? Implica algo muy similar a lo que para la doctrina constitucional norteamericana implicó el reconocimiento del problema esencial de las discrete and insular minorities. Tenemos que usar toda la energía institucional que tenemos, por ejemplo, en el control constitucional, para evitar eso y asegurar entonces una vida democrática, digamos, mucho más robusta. Nosotros creo que tendríamos que hacer algo similar. Yo podría decir, entonces, a la hora de pensar el control judicial en América Latina desde una visión comprometida con la democracia, comprometida con la deliberación, comprometida con la igualdad, ver cuáles son los grandes dramas. Uno es el drama de la desigualdad económica y la concentración del poder político. Y entonces ejercer el control del mismo modo que se ejercía en el caso de los Estados Unidos, con una sospecha, con una presunción de inconstitucionalidad, presunción de invalidez, frente a los intentos de reforzar discriminaciones y llevar adelante abusos de poder. ¿Por qué? Porque sabemos, históricamente hemos aprendido que ese es el tipo de riesgo que enfrentamos. Y así que, como entonces, la Corte norteamericana, frente a una ley que distingue entre blancos y negros, no la declara inmediatamente inconstitucional, pero la mira con la máxima sospecha, con una presunción de que aquí hay un problema, una presunción de inconstitucionalidad. Yo creo que también a la hora de hacer un control constitucional, en América Latina tenemos que pensar con enorme sospecha, con una presunción de inconstitucionalidad, lo que está haciendo la autoridad ejecutiva. Y otra vez, eso no significa que inmediatamente todo lo que hace el Ejecutivo es inconstitucional, sino que hay un problema en principio y no, como viene del presidente, eso es aceptable. Digo esto y parece muy ambicioso, pero yo creo que en parte describe la propia agenda que el ministro Fachin ha desarrollado en muchos campos y que parte de nuestros jueces constitucionales han sabido desarrollar. Es simplemente reconocer, tratar de desentrañar cuál es la teoría que puede estar informando esa práctica y, en todo caso, precisarla y llevarla adelante. Entonces, diría un poco esto. Creo que para épocas como la nuestra, la emergencia simplemente lo que viene a hacer es agravar problemas profundos que ya teníamos desde hace mucho tiempo. Y entonces, a la hora de pensar nuestra reacción frente a esos problemas, yo creo que una teoría contextualizada, una teoría constitucional situada, una teoría constitucional, una teoría sobre el control constitucional históricamente situada, históricamente sensible al contexto, debe reconocer este tipo de problemas. Y termino, digamos, sosteniendo que esto es completamente consistente con la preocupación dialógica que tenemos y que yo en su momento presenté cuando tuvimos la conversación con el ministro Fachin en Brasilia, que es esta preocupación
por situar históricamente el control de constitucionalidad, es totalmente consistente con un ejercicio, con llevar adelante esta tarea de manera dialógica. Esto es, dialógica, ¿qué quiere decir? Quiere decir, preocupada por restablecer el diálogo democrático que debe tener como protagonista la ciudadanía. Y yo como juez o como actor político, tengo que aprovechar los instrumentos que tengo y que nadie me niega para desarrollar mi tarea de un modo de ayudar al otro, cooperar con el otro, en la medida en que el otro, digamos, esté dispuesto a actuar cooperativamente. Y en todo caso, lo que tengo que hacer es contribuir al restablecimiento del diálogo democrático que hoy sabemos dañado desde el poder. Entonces, creo que la emergencia nos fuerza a pensar la teoría constitucional con estos matices, porque sabemos que el problema hoy es agravado. Y en lugar de responder, como muchos de nuestros colegas responden, que es, bueno, estamos en emergencia, bueno, deje las manos tranquilas, bueno, no moleste, bueno, aquí, digamos, están en juego cosas muy graves. No, en este momento en particular es especialmente relevante estar atento y sensible y ser exigente en el respeto de los procedimientos, en el compromiso con la inclusión de puntos de vista distintos, en la protección de las voces distintas, en la protección del disidente y en esta presunción en contra del Ejecutivo que quiere actuar discrecionalmente. Bueno, ese sería como un modo de pensar la teoría en una situación de protesta que está alineada, yo creo que muy cercanamente con lo que exponía antes que yo el ministro Fachin. Bom, excelente, muito obrigado, professor Gargarella, por essa fala robusta, profunda, comprometida com a democracia, com a deliberação, a igualdade, o enfrentamento da concentração do poder, nos desafiando a sermos mais e melhores em nossa atuação teórica, decisória ou institucional. Nós temos aqui não só uma fala consistente, mas também uma agenda para pensarmos e atuarmos. Muito obrigado, professor. Bom, eu abro agora então para uma rodada de debates, onde nós poderemos fazer perguntas para que os nossos expositores nos respondam. A palavra está aberta então, professora Vera, professora Kátia, professora Ângela, professor Kanayama. Vamos lá? Vamos lá. Posso começar? Então, vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a generosidade do ministro Fachin, nosso professor, o deslocamento da Praça Santos Andrade para o Supremo Tribunal Federal não deixa de qualificá-lo como nosso professor, não é? Então, é só uma questão de deslocamento físico mesmo, e é uma alegria muito grande para mim, em especial, para o Centro de Estudos da Constituição, contar com a sua generosa participação aqui, junto também com o nosso interlocutor, amigo, professor Roberto Gargarella, que desde muito tempo impactou os nossos estudos na Faculdade de Direito. E eu diria, Roberto, que existe hoje uma linha de pensamento lá na escola, em teoria constitucional, que é devedora das suas contribuições também. E agradeço a sua generosidade de compartilhar conosco nesse debate com o ministro Fachin hoje e todos os nossos colegas aqui do SECONS, as nossas professoras titulares, os nossos professores, enfim. É uma grande emoção ver que hoje esse grupo está, mesmo num momento tão delicado como esse, da pandemia, está tão pujante e pensando na emergência e na urgência,
com solidariedade e responsabilidade. Esse final da fala do ministro Fachin me tocou muito, porque eu tenho insistido muito nisso. Acho que o momento é profundamente de solidariedade, não pode ser de outra forma para nós enfrentarmos as várias crises, as crises que se sobrepõem hoje no Brasil e na América Latina. Pois bem, eu vou ser breve, já falei demais, e vou fazer duas colocações e perguntas dirigidas aos nossos expositores. Nessa última decisão, ministro Fachin, da DPF 635, o senhor se valeu de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu tive a oportunidade de ler a decisão, uma belíssima decisão, e pensando no que o senhor disse, desse esgotamento que hoje o direito constitucional, aliás, o direito constitucional não, esse esgotamento que o constitucionalismo está experimentando aqui no Brasil, ou para usar uma expressão do Roberto, né, que a nossa sala de máquinas está certo esgarçamento, que está havendo uma falta talvez de melhor funcionamento da nossa sala de máquinas. Será que o recurso a essas decisões não seria uma saída para esse momento desconstituinte? Será que ele não reforçaria posições em favor de uma racionalidade coletiva, de uma deliberação pública? Isso que, como o senhor disse, ministro, não cabe retrocesso, né? Então, será que nesse momento de emergência, para lidar com os antidemocráticos e com os intolerantes, o recurso, né, ao que está para além do nosso constitucionalismo, né, não seria uma resposta e uma saída, não reforçaria posições como o recurso que sistematicamente o senhor tem usado às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, um constitucionalismo que sai do local, sai do nosso e vai buscar parâmetros em outros espaços. E se essa é uma saída, em que medida ela muda um certo estado de coisas no âmbito da jurisdição constitucional? Eu sempre lembro que o Justice Stephen, acho que esqueci o sobrenome dele agora, mas o único juiz da Suprema Corte Americana que defende essa saída e o recurso a decisões que não sejam da própria, digamos, jurisprudência ou dos próprios precedentes da Suprema Corte Americana, ele faz nesse sentido de que isso reforça posições mais democráticas para a jurisdição constitucional norte-americana, né? Foi o último livro dele, eu não sei por que esqueci agora o sobrenome, mas exatamente sobre isso. E em relação ao que disse o Roberto, eu quero pensar nos protestos, Roberto, nesse momento da emergência, da racionalidade coletiva e das deliberações públicas. Como é que os protestos podem potencializar a democracia mesmo diante dos antidemocráticos, né? Mesmo diante dos absolutamente intolerantes? Porque o momento o evento do protesto, os eventos de protesto, eles nos colocam numa situação hoje em dia muito, muito, muito delicada, porque eles têm levado às ruas os extremos, e é natural que seja assim, né?
posições absolutamente extremadas, inclusive aquelas que detratam a própria democracia, a própria tolerância, o próprio igual respeito e consideração, mesmo aqueles que querem que os afetados não participem da tomada de deliberação. Então, eu queria ouvir alguma coisa sobre isso. A título de sugestão, Miguel, eu acho que a gente poderia colher as perguntas de mais de um, e daí o ministro Fachin e o professor Gargarella, né, se manifestam para que a gente não tenha o tempo aí em nosso desfavor, caso cada pergunta seja respondida imediatamente. Muito obrigada, e mais uma vez, obrigada pela essa generosa participação nos nossos eventos. Ótimo, vamos então fazer um bloco de perguntas para que o ministro e o professor Gargarella deem as suas respostas também em bloco. Eu pediria só que fôssemos objetivos, já são 11h40, e a gente tem horário para acabar. Então vamos lá, professora Kátia, José Arthur, estão aqui na fila das mãos levantadas. Professora Kátia e depois José, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença do ministro Fachin, né, e do Roberto, pela generosidade de estarem aqui conosco nesta manhã, discutindo temas que são tão caros e tão urgentes no momento que nós vivemos hoje. A minha reflexão, na realidade, não se divide para um para outro, mas é uma reflexão conjunta. Eu vejo com muita preocupação o momento que nós estamos vivendo hoje, em termos de algo que eu chamaria de fraqueza da nossa democracia. Por quê? Porque nós vivemos uma polarização de tal sorte que aqueles que se dizem democratas e que mais usam, né, o jargão da democracia, são justamente aqueles que lutam contra a democracia. Os mais barulhentos em favor da democracia hoje são aqueles que querem se utilizar do termo democracia para uma prática, para a construção de uma narrativa, para a construção de uma governança que são em si mesmas antidemocráticas. Então, pensando que democracia é sempre abertura e fechamento, tanto no cenário da discussão política, né, no cenário do debate político, da praça pública, mas também é abertura e fechamento no cenário do Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário, basicamente, o Supremo Tribunal Federal, que é chamado a se manifestar em questões que dizem respeito à própria continuidade do jogo democrático, né, que se vê ameaçado por discursos que são armamentistas, que são de desobediência às próprias decisões judiciais e que buscam construir uma narrativa de violação dos mecanismos democráticos que nós temos a nosso favor. Então, me preocupa muito, eu acho que os protestos devem começar, provavelmente do lado daqueles que hoje talvez sejam 70% da população, disse, né, que defenderiam a democracia e medidas de segurança nessa emergência sanitária, e isso, com certeza, vai criar um ambiente de acirramento. Onde as ameaças são bastante fortes, no sentido de que podem gerar uma ruptura. Então, como é que nós podemos pensar em trabalhar limites, né? Aquelas forças não democráticas que se valem do discurso da democracia para ir contra o jogo democrático, tanto no ambiente do judiciário quanto no campo da decisão política. Obrigada mais uma vez. Ok, vamos lá. Então, fazer um grande bloco, professores, porque aí a gente encerra no tempo e vocês podem calibrar o tempo de resposta de vocês, ok? Então, José Arthur, Rodrigo Kanayama, professora Ângela,
E aí o Gustavo, e encerramos no Gustavo, e o ministro e o professor respondem, ok? Vamos lá, então. Bom dia a todos, a todas. É uma satisfação revê-los, os queridos professores, professor ministro, né, Fachin. Eu vou fazer minha pergunta direto em relação a duas questões distintas, mas ambas, para usar a metáfora do professor Gargarella e do Madison, da Casa de Máquinas da Constituição. Então, para usar uma expressão do Mangabeira Unger, né, a lógica liberal, baseada em Montesquieu, que está no Madison, tanto no Federalista 10, mas principalmente no 51, é uma ideia de fragmentação do poder. Então, tanto o federalismo como a separação dos poderes parte de uma lógica de fragmentar o poder. Mas, ao longo do século XX, nós vimos que foi necessário uma certa concentração, pelo menos de recursos, para usar um termo bastante amplo, para que fosse possível algumas mudanças sociais. E aí eu tenho uma pergunta direcionada ao ministro professor Fachin e outra, dado esse contexto, ao professor Gargarella. O ministro Fachin, uma série de votos, eu não vou nomear aqui, mas tem apresentado uma divergência muito salutar em matéria de federalismo no Supremo Tribunal Federal. Então, mostrando que é necessário rever a jurisprudência equivocada, na minha opinião, sobre o Supremo Tribunal Federal e excessivamente centralizadora. Eu gostaria de pontuar duas questões. Uma, então, o ministro tem chamado a atenção para a necessidade de retomar a ideia de subsidiariedade, né? Eu não vou entrar nos detalhes, porque o raciocínio é bastante complexo, mas é bastante relevante isso. E, ao mesmo tempo, uma ideia de controle do poder central, que também é relevante, de um compromisso no federalismo cooperativo. A minha questão é que, se fosse antes da pandemia, seria como lidar com a subsidiariedade, não recaindo em coronelismo inchado de voto e lidando com as desigualdades do Brasil, mas acho que essa questão pode ficar para depois. Uma questão, acho que central hoje, se a jurisprudência do Supremo, ela não tem servido mais para essa retomada do federalismo pela maioria da Corte, não pelo senhor, não tem servido mais para limitar os abusos do Executivo, uma forma de criar uma trincheira e dizendo, aqui a União não pode ir, e menos como uma questão de defesa do federalismo. Nos seus votos, eu acho que não é esse o caso, mas no caso da Corte, tem-se essa impressão. Eu e o Miguel até tivemos um texto, estamos em dúvida aí se há uma mudança na Corte ou se é só algo circunstancial. Em relação ao professor Gargarella, eu queria retomar um tema, já que o professor retomou vários temas da sua trajetória, que é o hiperpresidencialismo. Nós claramente parecemos que acordamos um pesadelo hiperpresidencialista. Parece que eu tenho brincado com o Miguel, que parece que você e o Nino teriam dito pelo dica, né? Aqui no Brasil a gente diria, eu avisei. E a pergunta específica em relação ao Brasil é que, de um lado, nós temos como o senhor levanta, na Casa de Máquinas, muitos direitos, um judiciário forte, mas um poder executivo com uma concentração de poderes absurda e que tem se aproveitado dessa crise para abusar ainda mais, e inclusive naquilo que tinha sido apontado para vocês. Mas, na sua fala, você mencionou, né, 2 pontos que nós, deliberativos, deveríamos recuperar, que é a participação, sobretudo em matérias técnicas, inclusive. No Brasil, a gente está assistindo o seguinte fenômeno: parece que o Supremo Tribunal Federal tem que impor ao Executivo, né, jogar os técnicos contra a concentração de poder. Então, parece que o movimento checks and balances tem funcionado para tentar impor alguma racionalidade, não por um governo de técnicos, mas porque nem os técnicos são ouvidos aqui, e também nem as pessoas, enfim, as minorias insuladas que estão nas favelas, discriminadas, etc. Basicamente era isso. Obrigado a todos. Muito bom revê-los. Vamos lá, professor Kanayama, professora Ângela e Gustavo. Vamos lá. Obrigado, professor Miguel. Primeiramente, eu cumprimento ao ministro e meu professor Luiz Edson Fachin. É um prazer revê-lo. Faz um bom tempo já, professor. Seja bem-vindo. Cumprimento também ao professor Roberto Gargarella. Parabéns. Eu já sempre acompanho sua produção desde a época que eu era aluno no mestrado. Então, é uma satisfação tê-lo conosco. E cumprimento ao Miguel pela iniciativa e organização. Está de parabéns. Aí, um grande evento. Não tenho dúvida de que será um sucesso. A minha pergunta é para tanto o professor Fachin como o professor Gargarella.
a partir de um artigo que eu e a professora Melina Fachin escrevemos há um tempo atrás, fazendo uma alegoria com a Constituição da República. A Constituição seria um tecido, seria uma Constituição têxtil, né, é o título do artigo, e os governos, especialmente o nosso brasileiro e outros que estão ultrapassando alguns limites, estão esticando esse tecido constitucional, né? E vão surgindo alguns rasgos nesse tecido. A preocupação que eu tenho, professora Melina também, é quanto à transformação desses rasgos em algo normal. Ou seja, os governos passam a testar os limites e aquilo se torna tão comum e tão reiterado que as pessoas já não se tocam mais de que realmente houve uma ultrapassagem de alguns limites que podem romper o tecido constitucional. E qual que seria, então, o papel das cortes constitucionais para manter esse tecido unido, né? Esse tecido que talvez já tenha alguns rasgos, mas talvez até o papel da Suprema Corte em novamente costurar esse tecido, né? Qual que é o papel como protagonista das Suprema Cortes? Basicamente essa é a minha pergunta. Muito obrigado pelo espaço e parabéns novamente pelas palestras. Professora Ângela? Me ouvem? Me ouvem? Bem, eu quero cumprimentar ao meu caro professor Fachin, sempre professor da nossa faculdade, agora ministro, ao professor Gargarella, e dizer da minha satisfação de estar aqui nesse momento, tendo a oportunidade de sempre aprender com ambos. Cumprimento também os nossos colegas do SECONS, os amigos que nos assistem, e também devo parabenizar a toda essa organização do SECONS que tem feito eventos simplesmente magníficos, de modo a praticar solidariedade do conhecimento, que nem sempre é presente. Bem, eu vou procurar ser bastante concisa, mas o fato é que nós vivemos nesse cenário catastrófico da pandemia e cujas consequências me parece que só serão vistas efetivamente aquilatadas daqui a algum tempo. E, paralelamente a essa circunstância caótica, nós vivemos aí o estiramento das relações dos poderes da República e dos entes da Federação, Estados e municípios, a par daquilo que já foi mencionado por quem me antecedeu, que é a questão da ameaça democrática provocada por ações e decisões governamentais capitaneadas nesse momento pelo atual chefe do Poder Executivo Federal. E nesse contexto, os poderes instituídos estão sendo chamados a atender a essa emergência sanitária, econômica e social. E há uma preocupação, né, me parece evidente, e algumas das premissas já foram colocadas também anteriormente, o que torna mais objetiva o meu questionamento, é que nesse momento de desequilíbrios, de desconformidade e de absoluto desnivelamento, o Supremo Tribunal Federal tem sido fiel da balança em vários dos aspectos de repercussão social primordial, e avançando, conforme já mencionou, e as premissas foram colocadas pelo professor José Arthur, avançando na adoção de um posicionamento menos rígido em relação à centralização e concentração da União no que diz respeito às competências concorrentes e comuns, formais e materiais das unidades da federação. A minha preocupação maior, digamos, nesse momento desse debate, é trazer a reflexão a respeito de vários julgamentos, dentre eles a ADI 6341. No obstante, outras tantas anteriores foram já julgadas e com o mesmo conteúdo. Bem, esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal permite colocar em evidência determinadas circunstâncias peculiares a cada ente da federação e fomenta, com isso, soluções locais mais próximas dos problemas incontáveis, concretos que a nossa
os nossos estados e municípios precisam solucionar. Isso facilita, no meu modo de ver, soluções mais condizentes com a concretude das circunstâncias que surgem. Isso também é um dos ideais do federalismo. E, diametralmente, esse posicionamento repercute nos processos democráticos, exatamente por propiciar aos cidadãos a participação de modo mais contundente e efetivo nas decisões governamentais, políticas e administrativas. Com base nesse resumo, eu indagaria ambos, né? No panorama atual, ante esse horizonte de profunda conflituosidade social e política, como essas decisões que primam pela descentralização e pelo exercício de competências plenas dos entes federativos impactam nos processos democráticos frente ao pluralismo e à participação, tanto aqui quanto na Argentina, no que diz respeito à participação e aos processos democráticos propriamente ditos. E o segundo aspecto aqui é mais um exercício de prospecção jurisprudencial. Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal recente, eu perguntaria, é excepcional em face desse cenário exorbitante da pandemia, ou há uma tendência que pode vir a se solidificar? Isso considerando que, ante a possibilidade de fortalecimento dos entes da federação no seu exercício pleno das competências constitucionalmente previstas, haverá aí o fortalecimento da própria federação e da democracia deliberativa e participativa, com vistas à proteção de direitos, ou seja, ao pluralismo e à própria participação. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer do prazer e da honra de estar aqui com todos nesse momento. Muito obrigada. Fechamos com a pergunta do Gustavo, e aí os professores e o ministro respondem e encerramos. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a exposição do professor Roberto Gargarella e do ministro Fachin, e as minhas questões vão muito no sentido do que foi colocado pelos professores até então. Eu tinha feito questões bastante extensas, então eu vou tentar acelerar, e se couber aí no tempo das respostas, ótimo, mas vou tentar acelerar justamente para não tomar tanto tempo. Na percepção do professor Conrado Rubner Mendes, o nosso atual chefe do governo federal faz parte dessa nova geração de autocratas que utilizam a Constituição de um modo malicioso e antiliberal e contribuem para a autocratização da democracia. Os cenários atuais de emergência intensificam a preocupação em relação a esse uso autoritário das ferramentas constitucionais. Professor Gargarella, gostaria de dirigir a você essa questão, então, tendo em vista essa colocação que fiz. Na sua visão, seria otimismo demais acreditar que as amarras do constitucionalismo, por si só, são capazes de conter esses avanços antidemocráticos sem a existência conjunta de uma espécie de um novo movimento político pela democracia liberal, como colocou, por exemplo, o professor Bruce Ackerman num debate recente que teve com o senhor? E uma questão que eu gostaria de dirigir ao ministro Fachin também, muito próxima do que o José Arthur colocou, se, tendo em vista que o professor Roberto Mangabeira Unger entende que o potencial cooperativo e experimentalista do federalismo tem sido subaproveitado, e reconhecendo também que, embora as hipóteses de competência comum da Constituição de 88, Federal de 88, indiquem um ponto de partida positivo nesse sentido, eu queria saber se o senhor entende que quanto a isso, e do ponto de vista de uma melhor proteção do direito fundamental à saúde, sobretudo nesse contexto de agravamento dos quadros da pandemia no país, esse potencial cooperativo ou experimentalista continua sendo explorado de modo insatisfatório? E se sim, a correção desse defeito deve passar por uma reforma da dogmática constitucional, ou é somente uma questão de interpretação e aplicação adequada de dispositivos que já existem? Essas são as minhas questões. Obrigado. Ministro Fachin, professor Gargarella, a resposta está com vocês.
Se o professor quiser responder, eu ouço com prazer. Mas, pois não. Então, vamos lá. É um conjunto de questões muito bem formuladas e que, obviamente, abririam o começo de uma conversa que nos teria a grande virtude de nos manter assim juntos por alguns dias, quem sabe mais do que dias. Então, eu, tal como os professores que fizeram as interrogações por meio de suas intervenções, vou procurar também adotar uma certa objetividade, embora todos nós sabemos que a redução da complexidade é uma má conselheira. Mas, de qualquer sorte, vou procurar não deixar, pelo menos, sem nuançar alguns dos aspectos de todas as respectivas intervenções. Eu tomaria a liberdade de principiar pela intervenção que fez o professor Rodrigo Kanayama sobre esta questão da ductibilidade do texto constitucional. E eu li o texto que o professor se refere e depreendi que os autores suscitam uma aproximação crítica com esta questão, digamos assim, do tecido constitucional, do modo com que a normatividade constitucional foi construída, preocupados, evidentemente, com o esgarçamento desse tecido e, eventualmente, fissuras que podem se tornar rupturas ou rompimento desses tecidos que, quiçá, não tenham sido cosidos, com S, né, de tal maneira forte a ponto de propiciar uma resposta suficiente aos eventuais ataques autocráticos à própria Constituição. Eu comungo da percepção, segundo a qual há mesmo uma latitude hermenêutica grande na Constituição. Creio que isso é próprio do desenho constitucional e, obviamente, se projetar na prestação jurisdicional no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eu procuro me valer de uma expressão, aliás, duas expressões que são muito caras ao professor Miguel Godoy. Ou seja, na prestação jurisdicional, onde há uma espacialidade grande para a disputabilidade de sentidos pela via hermenêutica, nós precisamos estar atentos, especialmente como magistrados constitucionais, de não incidir, e essas são as expressões caras ao professor Miguel, não incidir numa omissão cega, de um lado, nem do outro num protagonismo irresponsável, superlativado. Creio que isto não nos afastaria da resposta. O problema é saber como encontrar o equilíbrio. Ou seja, como não cruzar os braços, não estar na omissão cega, que foi citada uma decisão recente na DPF 635, portanto, como não cruzar os braços e, ao mesmo tempo, não migrar para uma atividade superlativada da prestação jurisdicional que invade a espacialidade das políticas públicas, ou mesmo do legislador. E a resposta, para mim, também não é simples, mas está no estabelecimento aberto, público e transparente de um método de justificação. É preciso uma fundamentação racional, compromisso com os precedentes. Nas decisões de juízos colegiados, é fundamental ter como regra a presença da racionalidade colegiada, exceto se por alguma disfunção ela possa não se apresentar, excepcionalmente a atuação monocrática diante de evidente perecimento de direito é possível e legítima que se faça, mas a regra deve ser a racionalidade colegiada, e muito importante que se traga à colação
o debate com a literatura jurídica, com a doutrina. Não há boa prestação jurisdicional sem estudo teórico. E, portanto, é fundamental dialogar com as pesquisas, com os trabalhos, e colocar esse diálogo como uma forma de compliance, de prestação de contas. Quem decide precisa prestar contas das razões pelas quais assim decide, e valer-se seguramente pela cláusula de abertura que está na nossa Constituição, de tratados e convenções internacionais internalizadas no Brasil e que precisam ser levadas a sério no seu caráter normativo e vinculante. Portanto, rapidamente, professor Kanayama, eu diria que, quiçá, um way out, uma saída possível aí, seja esta dimensão, digamos assim, metodológica de prestar contas e da forma de prestar contas dessas decisões. Eu me permito fazer um link, uma conexão das perguntas do Gustavo, do Zé Arthur, sobre a questão do federalismo, me concentrando especificamente sobre isso, que de algum modo também bate na questão formulada pela professora Ângela. Efetivamente, nos últimos tempos, o tribunal tem sido chamado a escrutinar a distribuição constitucional de competências. E creio que o professor Zé Arthur enxerga muito bem quando vê formações de consenso com maior, digamos assim, com maior fluidez quando se trata do controle do poder central. E há uma menor fluidez no campo da subsidiariedade, que é um campo evidentemente mais complexo, que envolve, por exemplo, privilegiar nas relações de consumo o consumidor e, portanto, leis estaduais ou locais que protejam o consumidor, que envolve nas relações ditas do mundo de trabalho algum tipo de espacialidade protetiva aos entes locais e assim por diante. Portanto, aí é um pouco mais complexo, inclusive na seara do meio ambiente. Nós temos um precedente importante, no caso da emissão de efluentes atmosféricos no município de Belo Horizonte, em que todo este tema do federalismo de cooperação foi debatido à luz da competência de um ente federativo nem sempre lembrado, que é o município, e que deveria ser sempre, como as suas perguntas o fazem, ser sempre muito, muito lembrado. Por isso, eu entendo que o desenho constante da Constituição de 1988 é suficiente nesse estado da arte para, via interpretativa, cuidar dessa distribuição de competências e, especialmente no campo da saúde. Portanto, eu diria ao Gustavo, de um lado, quanto à sua primeira preocupação, que entendo que nós temos um grau alto de institucionalização, e eu entendo que boas grades de proteção ao exercício independente dos poderes, e, ao mesmo tempo, no que diz respeito ao federalismo, esses choques ou entre-choques entre entes e entidades federativas, não me parece que isso destoa do universo suscetível de ser apreendido por essas grades de proteção, e eu entendo que a via da interpretação, seja ela pela prestação jurisdicional de natureza de controle concentrado e constitucionalidade, seja a própria interpretação que o legislador ordinário faz da Constituição e da literatura jurídica também, é possível avançar no desenho que eu entendo já constante da Constituição sobre uma dimensão cooperativada do federalismo. E, para arrematar esse conjunto de perguntas, a professora Ângela, obviamente, olha para o futuro. Eu diria que o depois ficou muito longe, professora Ângela. Se o presente nós já não decodificamos, o que vem depois está bastante distante, de modo que é difícil olhar para o porvir. Mas, em matéria do federalismo, eu diria que os votos que eu tenho proferido neste tema já têm a idade de 5 anos. O que significa, portanto, que eu já estou defendendo essa posição
desde que entrei no tribunal, dizendo com toda nitidez que a compreensão do Supremo Tribunal Federal é pré-88, e digo isso com todo o respeito aqui, porque já disse lá, e que há uma necessidade de atualização hermenêutica na construção jurisprudencial sobre essa matéria. Por isso, eu vejo a perspectiva como uma perspectiva auspiciosa, ao menos mirando esse jardim da janela por meio da qual eu enxergo essa circunstância. Há uma intervenção que tem uma outra direção também muito importante e que diz respeito às intervenções da professora Vera e da professora Kátia. São intervenções que também demandariam uma prosa alargada. Eu vou sumariar as percepções que tenho sobre isso. Eu começaria dizendo que numa sociedade democrática a centralidade é da política. E, evidentemente, quanto mais judiciário, quiçá mais pode-se ter, infelizmente, de abdicação da espacialidade da política. E é, portanto, importante ter presente juízos de contenção, com isso que se chama de canais institucionais de escuta. Evidentemente que o judiciário pode abrir-se, como fazem audiências públicas e em outras iniciativas que reputo extremamente relevantes, mas é preciso, quiçá, que nós compreendamos que no desenho da democracia representativa no Brasil, os limites estão dados pela Constituição entre os poderes. E, por evidente, que o juiz não é legislador, mas, vejam só, aqui há uma vírgula e um adversativo. O juiz não é legislador, mas a Constituição abriu espaço para o mandado de injunção, abriu espaço para a declaração de omissão constitucional, quando a inércia do outro poder é uma decisão política que ofende a Constituição. Foi o que nós decidimos recentemente na questão da criminalização da homofobia. Os mandados de criminalização estavam inscritos na Constituição e o Supremo não avançou nenhum sinal. Na verdade, ele cumpriu com um dever constitucional, porque a inércia do legislador nessa matéria era uma inércia que afrontava a imperatividade desse mandado constitucional que estava inscrito expressamente nos incisos 41, 42 e 43 do artigo 5º da Constituição Federal. Por isso, a busca, obviamente, desses limites foram mencionados pela professora Kátia, não é uma busca singela. De novo, há muito espaço para disputabilidade de sentidos. A nossa Constituição foi feita com um olho no passado e com outro no futuro. Foi uma resposta aos regimes autoritários e à ditadura civil-militar que por 21 anos se instalou e produziu muitas vítimas no Brasil, e ao mesmo tempo também foi um pacto da sociedade naquele estado da arte em direção ao futuro. E, portanto, nessa medida, para a perspectiva de quem se coloca no papel de juiz constitucional, em que a sua consciência é a Constituição e não os seus valores pessoais, a tarefa é precisamente a de desvelar os sentidos que estão dentro e no limite da legalidade constitucional. Mais especificamente, quanto à pergunta da professora Vera, e assim concluo, a questão relativa a trazer à colação questões mais propriamente dito, normas de tratados e convenções internacionais de direitos humanos, eu acho que corresponde a uma gramática que pode articular demandas de inclusão importantes na legítima via da prestação jurisdicional. A nossa sociedade é plural e, portanto, isso coincide com a dimensão democrática do constitucionalismo e, por isso, quem realiza a prestação jurisdicional, especialmente em controle concentrado e constitucionalidade, em meu modo de ver, tem o dever de dialogar com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Isso significa trazer argumentos de lá para o ambiente da jurisdição constitucional, e na decisão que a professora se referiu, esse diálogo precisamente foi ali tentado realizar e levar a efeito. Eram as inquietações que eu tinha a trazer, há muitas outras, mas por hora eu espero ter dado uma contribuição às excelentes perguntas que foram formuladas na parte que me coube, deixando agora ao professor Gargalela a parte substancial que a ele também cabe. Sí, bueno, también muy contento por las preguntas, que felicito también. Podemos hacer un compromiso conjunto ahora estamos así, pero nos tenemos que volver a encontrar todos juntos, ya sea ahí en Paraná o en Brasilia, pero tenemos que vernos juntos y compartir el momento. Por ahora esto está perfecto. Bueno, yo quería responder a todos los comentarios en la medida en que puedo, a partir de una idea común. Entiendo el ejercicio del constitucionalismo y de la función judicial en particular, a partir de la idea de proteger y fortalecer un procedimiento de discusión democrática que sea especialmente sensible a los dramas de nuestro tiempo vinculados con la desigualdad y con la concentración del poder. Y yo creo que ese panorama, digamos, esa base, por un lado, digamos, responde a la pregunta que hacía el profesor Rodrigo en cuanto a cómo pensar la función judicial también en esta época. En parte dice sobre lo que preguntaba el amigo José Arturo, sobre cómo recuperar voces. Me parece perfecto si se recupera, por ejemplo, las voces de los técnicos y de los especialistas, porque forman parte de un grupo cuya palabra en este momento es especialmente importante. Simplemente lo que yo enfatizaría es no construir, como se ha construido en Argentina, desde la política, la idea de que la única voz que es relevante en este momento es la voz médica. No, la voz médica es esencial dentro de otras voces, en particular, como decía, las voces de los grupos más débiles que tenemos que escuchar. Pero por supuesto que la voz de los médicos en este momento es una voz esencial, sin duda alguna. Y eso también me lleva a pensar en preguntas sobre la protesta y sobre el papel de los intolerantes. Primero lo que diría es, como demócratas, partimos de una idea de confianza, que no es lo mismo que ser ingenuo. Confianza es lo que justifica que hacemos todavía una persona un voto, y es la persona, el grupo, puede tener una opinión horrible, aún antidemocrática, pero en la medida en que mantenemos firmes las bases del procedimiento de discusión, eso es lo que tenemos que aceptar. Y confiar, digamos, permitir que nos critiquen. En este momento, no sé, en Argentina ha habido cantidad de voces irracionales, para mí, diciendo cosas espantosas, como, pensemos, para no tomar el ejemplo de Argentina o Brasil, en Estados Unidos, la propia voz del presidente Trump, digamos, en un punto, y de mucha de la gente que trabaja con él, de irracionalidad completa. Pero digamos, lo que tenemos que hacer es refutar esa visión, criticar esa visión, y como decía John Stuart Mill, es importante escuchar aún al que piensa lo peor de nosotros, el que nos dice algo falso. ¿Por qué? Porque en la medida que nos fuerce, nos obligue a hacer el esfuerzo para seguir argumentando, para fortalecer el modo en que sostenemos lo que sostenemos. Entonces, cuando él decía, aún si la persona que me critica dice algo horrible, con la que no estoy en nada de acuerdo, y es más, no tiene razón en nada,
pero necesito esa voz en democracia, aunque sea para que nos obligue a fortalecer las razones de nuestras propias posiciones. Entonces, mi preocupación de fondo es si mantenemos intacto el procedimiento del diálogo, lo que hay que hacer es eso, aceptar que va a haber gente que va a decir cosas espantosas. Van a hacer mucho ruido, muy bien, pero el peligro es, no sé, Hungría, Estados Unidos, lo que se llama la erosión democrática, que es, sí, no solamente es una voz que dice algo irracional, sino que rompe el sistema de controles desde adentro, rompe la institucionalidad, aflojando, desorganizando todo el sistema de controles. Ahí sí tenemos un problema. Si no, es la confianza democrática. Responder, criticar y decir, bueno, aquí estamos para dar el debate, ¿no? Y esto tiene que ver, y termino, con lo que decía también Gustavo, sobre si no es necesario un nuevo movimiento político. Yo diría, por supuesto, y que quede claro, que lo que estamos aquí hablando, el ministro Fachin y yo, es de un pequeño aspecto, importante pero pequeño, de la vida política pública, que es el constitucionalismo. Pero por supuesto que, digamos, no es que el constitucionalismo tiene la fuerza y la capacidad para resolver todos los problemas. No, el constitucionalismo es una parte importante de nuestra vida pública, pero solamente una parte. Hay muchas cosas que hacer. Si nosotros mantenemos en Argentina, Brasil, países tan desiguales, una estructura tan desigual, y no hay salida de ningún modo, digamos. Pero el derecho, el constitucionalismo también tiene cosas que decir, aún en este momento, digamos. Entonces eso, pensar que estamos hablando de ese campo pequeño e importante que es el constitucionalismo. Al respecto, y cierro con esto, mirado de cerca, lo que ocurre en mi país, en Estados Unidos, en Brasil, incluye muchas cosas horribles, que la vemos cuando lo miramos de muy cerca, son un espanto. Yo diría dar un paso atrás y pensar también que aún en el caso de Brasil, y digo sobre la pregunta del nuevo movimiento político, es que también se está gestando posiciones distintas, lo que se llamó posiciones polarizadas, pero también eso tiene que ver con que está emergiendo, digamos, consolidándose ideas opuestas que están por ahora en la etapa de la confrontación. Bueno, mirado de lejos, esto yo creo que es finalmente un buen signo, y es que empieza a madurar la consolidación, digamos, de un cuerpo de ideas, y la esperanza es que con el paso del tiempo esto va a forjar ese nuevo movimiento político que implique, digamos, repensar cómo nos organizamos. Lo que tenemos que cuidar en el mientras tanto es que el proceso no sea roto. ¿Y por qué? Porque tenemos la historia y sabemos que muy habitualmente se rompe ese proceso o quien está en el poder busca romperlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar atentos, sobre todo a la luz de la historia, que van a querer romper ese procedimiento. Pero en la medida en que no se rompa, yo creo que estamos en la gestación de cuerpos de ideas diferentes y algo importante viene de allí. Nos vemos la próxima vez, em vivo. Ok, exato, obrigado. Então, ministro Fachin, muito obrigado por estar conosco, por sua fala robusta que enfrenta esse tempo com a Constituição e não apesar da Constituição. O senhor que tem feito a diferença nas decisões que tem que dar, como na DPF 635 que eu mencionei no início, na insistência de levar para o plenário os temas difíceis e as decisões graves, como a do superinquérito 4781, e que enfrentou de forma muito qualificada, se posicionou aqui no debate público ao tratar da democracia, dos vulneráveis, dos que sofrem preconceitos, dos povos indígenas, do papel, enfim, que deve cumprir a nossa Constituição diante desses temas e nesse período de pandemia. Muito obrigado, de coração, ministro. Obrigado. Professor Gargarella, obrigado Miguel, por estar conosco. Queria agradecer ao senhor também, especificamente, por sua fala profunda, comprometida, desafiadora,
e propositiva com os temas que devemos enfrentar: a democracia, a deliberação, a igualdade, o protesto, o enfrentamento da concentração de poder. Muito, muito obrigado. Obrigado a todos e a todas que estiveram conosco aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, Miguel, pela iniciativa de ter feito o convite ao ministro Fachin e ao professor Gargarella. Muito obrigada também. Obrigada a todos. Boa semana. Olha aí, Amelinha.